Então, hoje, nós vamos ver aqui, em resumo, deixa eu colocar aqui um resumo do que nós vamos aprender hoje, né? Então, hoje nós vamos estar vendo o que é a tapioca, suas origens. A gente sempre procura estudar um pouco aquilo que a gente vai harmonizar. Isso é interessante, porque a gente precisa entender o que é, né? E, inclusive, entender o contexto de como se consome. É um aperitivo? É um prato principal? É uma salada, mas é uma salada do começo, uma salada de frutas, uma salada salgada, é uma salada quente, né? Então, a gente tem que entender um pouco o contexto desse nosso prato, né? Ou dessa nossa harmonização. A gente vai também buscar as características desse prato, entender a receita, o modo de elaborar, porque isso também influencia na nossa harmonização, né? Não é a mesma coisa que um peixe frito, que um peixe assado, que um peixe cozido no molho, né? Ou que um peixe cru. São coisas diferentes, né? Bem diferentes. Então, assim, na verdade, a gente vai perceber essas características para a gente poder justamente estar aí pensando nesses vinhos que podem harmonizar. Aí a gente vai entrar na harmonização, tá? Bom, deixa eu começar aqui falando, então, do que nós não vamos ver hoje. Eu sempre gosto de delimitar o tema que a gente vai tratar, porque assim a gente não se confunde com tantos temas, porque realmente o universo dos vinhos é muito amplo, e o universo gastronômico também é outro universo muito amplo. Então, se a gente não delimitar aquilo que a gente está estudando, e aqui nós estamos fazendo, na verdade, um estudo, né, de um caso concreto. Se a gente não delimita, a gente acaba se perdendo, acaba gerando uma confusão, ou então misturando as coisas. Por isso eu gosto de delimitar, então, o que nós vamos ver hoje e o que nós não vamos ver hoje. Então, hoje nós não vamos ver aquela tapioca simples na manteiga, né? Nós não vamos pensar, ela, sim, ela é uma delícia, ela existe, ela, na verdade, é muito consumida, principalmente no Nordeste, nos restaurantes, né? Ela substitui o nosso pãozinho com manteiga. Mas nós não vamos falar dessa tapioca mais básica, né? Nós também não vamos tratar aqui de tapioca doce. Ah, Lília, mas então, mas existe a tapioca doce? Sim, amiga, claro que existe a tapioca doce. Existem muitos tipos de tapioca, até vou te falar alguns tipos aí curiosos. Mas nós não vamos aqui harmonizar tapioca doce, porque uma das questões e um dos erros que a gente pode às vezes incorrer é justamente querer harmonizar uma coisa genérica, né? E querer encontrar um vinho para essa receita, esse alimento genérico. E se você pede uma harmonização genérica, o que você vai receber é uma indicação genérica de vinhos para aquela harmonização, ou então você vai ter que se fixar em algum rótulo, como se fosse uma muleta para você, né? Uma bengala, uma muleta. E não é isso. A gente, na verdade, vai entender essa tapioca, não vai ser a tapioca doce, por quê? Porque nós não vamos estar com vinhos que poderiam talvez aí harmonizar com essa tapioca doce, porque dentro da tapioca doce a gente tem muitos tipos de tapioca doce também, entende? Então, a gente não vai tratar agora das tapiocas doces, nem das tapiocas mais simples. Nós vamos tratar, então, da tapioca salgada. Mas, veja bem, mas salgada, Lília, mas o dadinho de tapioca também é salgado. Sim, mas nós não vamos falar do dadinho de tapioca, a gente vai falar da tapioca recheada. Então, não vamos falar de dadinho, não vamos falar de tapioca doce, não vamos falar da tapioca basiquinha. Nós vamos falar de uma tapioca recheada, ok? E vai ser, aqui eu escolhi como tema, esse recheio como presunto e queijo. Então, já estou delimitando aqui a nossa degustação, né? O nosso teste aqui de degustação hoje de harmonização, tá? Então, tapioca de presunto e queijo com vinho tinto jovem. Muito bem. Mas antes da gente passar lá para a harmonização, é importante você conhecer justamente esse elemento que nós vamos harmonizar, né? Então, a tapioca, nós vamos estudar a tapioca. Então, por que é importante a gente estudar a comida que a gente vai harmonizar? Ora essa, se a gente está querendo harmonizar um vinho, a gente não estuda o vinho, e justamente eu ensino, né, as mulheres a análise sensorial de vinhos, para a gente estudar o vinho, e estudar as características do vinho. E muitas vezes a gente estuda também a origem desse vinho, onde ele foi produzido, a vinícola, tem toda uma história por trás do vinho.
Na gastronomia não é diferente. Também você tem história através dos tempos daquela receita, da onde surgiu, como surgiu. Você tem também o tipo de comida, como eu já comentei antes, né? Entender que tipologia é essa de comida, se ela vem antes, se ela vem depois, assim como a gente tem os tipos de vinhos, que vão também servir como aperitivos, ou como vinhos de sobremesa, ou como os vinhos para acompanhar toda uma refeição, a gente também tem que entender a parte dos elementos aí da comida. E, na verdade, também entender a elaboração, porque o modo de fazer, né, essa receita também vai impactar na nossa harmonização. O que nós fazemos aqui é a enogastronomia. A gente vai juntar o eno do vinho com a gastronomia. E os dois universos, eles são sensoriais. E justamente a gente vai analisar esses dois universos em conjunto. E vamos analisar também o que está por trás dele e entender um pouquinho mais. Não estou dizendo aqui que nós vamos nos aprofundar a nível de uma universidade, de uma faculdade de gastronomia, não é isso também. Entendam que nosso objetivo aqui é um estudo prático, um estudo objetivo. Então, por isso que eu estou trazendo para vocês algumas informações aí da nossa tapioca, né? E até, talvez vocês até já conheçam isso, já saibam, mas é bom a gente recordar para a gente alinhar e tá todo mundo aqui na mesma página. Origens da tapioca. A tapioca, ela tem a sua origem no Nordeste, mais concretamente em Pernambuco, da época da colonização portuguesa, né, que começou ali pela capitania hereditária, e lá ela é chamada, no Nordeste, é conhecido como beiju ou biju, e também, ou tapioca, né? Então, se falar beiju, biju ou tapioca, estamos falando da mesma coisa. Tem uma origem indígena, tupi-guarani, né? Então, é um prato, eu diria que é da nossa cultura mais raiz mesmo, né? Mais assim, da nossa origem mais antiga e mais raiz, porque vem dos nossos índios, né? Do tupi-guarani, até uma grande homenagem aí a essa culinária indígena. E é da época da colonização, e na época eles substituíam a farinha de trigo pela farinha de mandioca e pela tapioca, que é diferente da farinha de mandioca, né? Tem a farinha de mandioca e tem a farinha de goma, que eles chamam, ou farinha de tapioca. Tem outros nomes, então, essa tapioca, essa farinha. Farinha de goma, o próprio polvilho, né? O polvilho doce a tapioca porque é o amido, né? Tem a farinha e tem esse amido, que é essa farinha mais fina. Então, o que acontece aqui? É muito interessante a gente pensar, né, que eles comiam, então isso fazia parte, né, de uma cultura ali de subsistência da época e que foi realmente se perpetuando aí ao longo aí dos anos. E aí o que é bacana também de perceber? Que essa cultura de lá, no Nordeste, foi se espalhando pelo Brasil todo. Então, isso também é muito legal. E aí a gente percebe o quê? Que muitas vezes esses nomes, essas variações de nomes, é por causa de regionalismos, né? Regionalismos, sim, regionalismos. Por quê? Em um determinado local se chama com um nome, em outro local se chama com outro nome. O Brasil é muito grande, né? Muito imenso. E a gente tem realmente essas diferenças aí regionais. E aí eu me lembrei de uma coisa, e aí eu estava pesquisando, aí eu fui pesquisar umas tapiocas diferentes, né? Estava pesquisando ali, tem a tapioca tradicional, mas tem umas tapiocas diferentes. E pesquisando, achei num site muito legal, me lembrou aquela lenda da mandioca, não sei se vocês se lembram, mas quando a gente era criança, a gente aprendeu na escola essa lenda da mandioca, que é muito bonitinho. Até coloquei aqui, extraí lá do site, o site é de uma tapiocaria, que chama Tapi Tapioca de Curitiba. Eles têm um site bem bacana e eles têm essa cultura, eles fizeram, né, essa tapiocaria em homenagem justamente ao avô que veio, né, do Nordeste, veio para o Sul e trouxe nas origens, né, trouxe essa tradição aí da tapioca. Então, lembra daquela, é uma lenda, né, é uma lenda tupi-guarani que fala que nasceu uma menininha que se chamava Mani, até tem um restaurante chamado Mani também, Manioca, né, e que ela nasceu, ela era muito branquinha no meio dos indígenas, né? Tem a pele mais escura, e ela nasceu muito branquinha e ela foi assim a sensação ali, a festa, né? Ali para eles foi uma coisa muito diferente e todo mundo adorou. Só que a menininha ficou doente, ela ficou doente e aí realmente ela não resistiu.
E a mãe dela ficou muito triste e enterrou ela na própria oca. E chorou muito, né? Chorava todos os dias ali, derramando essas lágrimas ali, onde ela estava enterrada, porque foi uma tristeza, realmente foi muito triste. E aí, diz a lenda, né, que ali naquele local é que brotou uma raiz, que é uma raiz que tinha uma casca muito marrom por fora, mas que quando você abria, ela era branquinha, da cor da mani. E aí eles deram o nome para essa raiz de Manioca, porque a oca era o lugar, a casa dela, então era a casa da Mani, era onde ela morava agora. Então era essa estrutura, né, do marronzinho com ela ali dentro, muito bonitinha, né, essa lenda. E aí daí surgiu a manioca, né, a mandioca, que é a base da alimentação. Então, vocês vejam que tem toda uma questão regional, uma questão de tradição, uma questão de história, e aí esse consumo que se dissemina, que vai para outros lugares, né, do Brasil, que até hoje nós estamos aí com as nossas tapiocas, e que depois, inclusive, se gourmetiza, né, e se modifica. Tudo isso, meninas, é gastronomia, tudo isso é uma coisa viva, que se movimenta. E eu queria transmitir para vocês justamente isso, que o vinho também é assim. O vinho também é vivo, ele também se movimenta, ele também tem a sua dinâmica, né, de tradições e de modernidades. E é por isso que os dois se juntam e dá tão certinho. Agora, vamos lá. Partindo aqui para nosso estudo. Então, afinal de contas, o que é tapioca? Bom, tapioca tem duas coisas que são tapioca. Tapioca é a farinha, é o nome da farinha obtida nesse amido, e ela se chama tapioca, né? Vem da mandioca. E tapioca virou o nome também do prato, do prato elaborado, da elaboração feito com essa farinha. Só que esse nome tapioca ele é muito mais usado no Sudeste e no Sul do Brasil. O pessoal aqui do Sul do Brasil é que usa. Porque para o pessoal do Nordeste, a farinha é o beiju, ou biju, que faz, né? Não, desculpa. A farinha é o beiju, que faz aí a tapioca. Então, a tapioca se chama beiju. Né? Então, na verdade, tem essa questão da goma. Na verdade, a goma faz a tapioca e lá a goma faz o beiju. Ai, caramba, é confuso isso daí, né? O bom é que, na verdade, a tapioca se espalhou. E eu me lembro uma coisa interessante. A primeira vez, né, que eu viajei para o Nordeste, que justamente nos hotéis eles serviam a tapioca, até hoje, né, isso. Mas eu fiquei muito impactada, muito impressionada, né, a primeira vez que eu viajei para lá, e no hotel, né, eles faziam na hora ali a tapioca para a gente comer no café da manhã, né, já de cara já a tapioca, e para mim foi uma novidade incrível que eu já gostei desde o primeiro momento. Até hoje a gente tem, né, isso, claro, nos hotéis, principalmente no Nordeste, mas aqui em São Paulo também, o pessoal fazendo essas tapiocas e fazendo com os recheios que a gente quer, né, para o nosso café da manhã. Então, aí eu trouxe aqui uns tipos de tapioca que eu encontrei lá no site, que eu achei interessante. Né? Bom, primeiro falar que tem a tapioca tradicional, que é a de coco com o queijo coalho, essa é a mais tradicional mesmo, né, do Nordeste. Tem também essa com a manteiga, que é simplesmente, né, passando manteiga. Mas aí tem umas tapiocas gourmet, então nesse site achei lá tapioca com salmão, tapioca feita com queijo brie, com azeite trufado, com amêndoas, cheia de rique-foques ali também, que deve ser uma delícia. Depois umas tapiocas mais fitness, né, mais light, tapioca de queijo branco com peito de peru, né, bem light. Tapioca funcional para quem gosta de treino, né? E a tapioca teve, né, um momento aí que todo mundo falava muito, né, da tapioca, porque ela não contém glúten, né? Mas ela contém carboidrato, mas ela não contém glúten. Então também se tornou aí bastante popular, né? Principalmente para o pessoal da dieta. E eu achei uma tapioca muito curiosa, ela é uma tapioca com romos e agrião. Nunca provei isso, achei bem interessante. Achei que caberia aí uma harmonização herege. Então, quem sabe a gente faça uma outra live de uma tapioca de romos com agrião, que eu achei bem legal. Então, é isso. A gente tem, então, muita variedade aí de tapioca. A gente tem várias vertentes, mas a gente tem que decidir, porque harmonizar, meninas, é tomar decisões. E a decisão aqui é com que eu vou harmonizar. Então, eu vou decidir uma tapioca. Isso eu já decidi, que era presunto e queijo, tá? Foi a proposta aqui para essa análise.
Obviamente que a gente pode ter várias propostas, né? Mas hoje vai ser isso. E aí, eu achei também uma curiosidade da tapioca. Não sei se vocês sabem, eu não sabia, mas a tapioca é patrimônio imaterial e cultural desde 2006. E ela, como ela é originária lá de Pernambuco, mais concretamente em Olinda, quando a cidade de Olinda foi elevada, né, ao nível de uma cidade que recebeu o título da primeira capital brasileira da cultura, eles também, o Conselho, né, de Preservação, chama o Conselho de Preservação do Sítio Histórico de Olinda, eles deram o título para a tapioca de patrimônio imaterial e cultural, né, de Olinda, porque justamente a raiz está lá, né, o nascimento da tapioca está lá em Olinda, está lá em Pernambuco, olha que interessante. Então, é um patrimônio cultural imaterial, e isso é muito comum na Europa também, você ter regiões e você ter produtos, e você ter, enfim, essa cultura preservada, né, e reconhecida aí como algo que realmente faz parte, né, de toda essa nossa tradição, nossa trajetória cultural. Então, eu não sabia disso, quis trazer isso para vocês também, porque a tapioca é uma coisa interessante, né? A gente fala ali a tapioca, uma coisinha simples e tal, mas caramba, tem muita coisa sobre a tapioca. Agora, cuidado, vocês não devem cometer um erro fatal da tapioca, que é o seguinte: pensar que a tapioca só harmoniza de manhã, no café da manhã, com cafezinho, ou café com leite, ou que a tapioca só é um produto aí para o café da manhã. Eu sei que a gente gosta dela de manhã, mas hoje nós vamos fazer o quê? O que nós vamos harmonizar? Nós vamos justamente harmonizar a tapioca de presunto e queijo que eu comentei, tá? E para a gente começar essa harmonização, na verdade, eu estou falando aqui, né? Estou dando essa parte mais teórica aqui, e depois que terminar essa parte teórica, eu vou com as alunas lá para a nossa área do curso, para a gente poder fazer a nossa experiência com a taça na mão, né? Com o vinho com a taça na mão, que é isso que a gente faz toda quinta-feira. A gente faz a degustação na prática. Então, as alunas vão, é uma sala fechada, é uma sala do Zoom, onde a gente consegue ali fazer a nossa experiência e trocar as nossas impressões, a nossa degustação, a nossa análise sensorial, tanto do prato quanto do vinho. E aí, interessante é a gente perceber que aí a gente pode estar, inclusive, com vinhos diferentes, mas estando no mesmo estilo, a gente provavelmente vai estar realmente alinhadas com coisas que nós vamos ver que são semelhantes, que são aqueles arquétipos que eu comento, né? Se a gente está com o mesmo tipo de vinho, o mesmo arquétipo de vinho, provavelmente a gente vai ter sensações muito parecidas. Não são igualzinhas, tá? Matematicamente falando, mas serão muito parecidas. Eu escolhi o presunto e queijo pensando nesse vinho tinto jovem, tá? Pelas características, tanto do prato quanto do vinho. Lembrando que, olha, uma coisa que também vocês têm que estar sempre atentas: a tapioca ela é uma base. Tudo vai mudar conforme o recheio que você colocar. Então, por isso mesmo, a minha proposta foi presunto e queijo para colocar este recheio, pensando neste recheio para harmonizar, porque a tapioca é a base. E você pode rechear de carne seca, pode rechear de salmão, como a gente viu agora há pouco, de queijos variados, pode ter a tapioca doce, enfim. O que vai mudar é o recheio. E aí, vamos analisar aqui a minha proposta de recheio. Eu propus um presunto e queijo, mas eu propus, na verdade, duas variações do presunto e queijo, tá? Eu acabei comprando um presunto Royale da Sadia, que é aquele presunto cozido, mas que ele é especial, porque realmente ele não é um presunto prensado. Eu não sei exatamente assim, a modo, né, de elaboração, mas esse Royale ele é mais o presunto autêntico, ele é um presunto muito mais fino, muito mais saboroso, né? E, inclusive, um pouquinho mais de gordura também, mas ele é muito mais saboroso, realmente. E aí eu estava lá, né, olhando tal, o que a gente vai fazer, e aí eu decidi também comprar um presunto cru, um Ramon espanhol, para fazer uma tapioca de Ramon espanhol. Será que funciona? Nada como ser um pouquinho herege, né? É presunto também, gente, tá valendo, é presunto. Tá? E o queijo, eu comprei o queijo coalho, né, para manter aí a tradição e a raiz, e comprei a mussarela, uma mussarela já raladinha, para ela derreter mais rápido, né, e fazer essa experiência. Então, o presunto royale com a mussarela raladinha, o presunto cru, eu vou experimentar ele com o queijo coalho.
né? Eu acho que eu vou fazer justamente essas duas simbioses. Mas se a gente quiser fazer uma coisa diferente, pode fazer uma terceira opção, que é dar uma misturada um pouco em tudo, né? E ver o que acontece, fazer aquela tapioca recheadona mesmo. Muito bem. E aí, estes elementos, né? Esse presunto, que tem uma gordura, que tem uma intensidade aromática, esse queijo coalho que é mais durinho, que ele é mais intenso, mas também a mussarela, que é mais cremosa, ela vai derreter, né? Então, tem todos esses elementos para a gente trabalhar aí com o vinho. E o vinho tinto jovem, ele vai trazer para a gente também algumas características. Vai trazer uma acidez, que é uma acidez que geralmente ela vai muito bem com os alimentos mais gordurosos, porque ela vai dar uma limpeza, né, no nosso palato. Ele vai ser um vinho geralmente mais frutado, mais leve, né, menos tânico. Vai ser um vinho de corpo médio. E a gente está com um prato de corpo médio também, né? Não é tão intenso assim esse prato. Tem seu peso, mas não é tão pesado. E justamente para experimentar essa combinação, né, desse vinho tinto jovem com essa tapioca, é que eu aqui vou fazer o seguinte, como eu vou fazer? O vinho que eu escolhi vai ser um Conte Toro, um vinho fácil de achar, um vinho fácil de beber, um vinho Cabernet Sauvignon da Conte Toro reservado. Não é um vinho caro, é um vinho bastante fácil da gente encontrar. Acredito que não tenha nenhuma dificuldade. É um vinho honesto, é um vinho bem elaborado, né, da vinícola Conte Toro, que elabora aí uma gama de vinhos muito ampla e que tem reconhecimento internacional. Então, esse vai ser nosso vinho de hoje. Eu copiei aqui, na verdade, o que a própria vinícola fala como notas de degustação, né? Como a degustação deles. Lembrando que essa degustação é uma degustação feita lá quando o vinho é elaborado. Então, tudo vai depender da safra. Conforme a safra vai evoluindo, isso vai mudando. Mas, em geral, como são vinhos jovens, né? Não vai mudar tão radicalmente se você tomar ele até o terceiro, quarto ano aí de consumo, que é o nosso consumo imediato aí para tintos jovens. Então, ali fala de uma cor rubi intensa, reflexos violáceos. É uma cor bem típica, né, dos vinhos tintos jovens. Fala dos aromas de frutas, frutas cristalizadas, ameixa, chocolate, aromas que a gente encontra na uva, né, na Cabernet Sauvignon. Fala de um corpo médio, ele fala, um corpo médio com taninos harmoniosos. Esses taninos harmoniosos, como é que a gente pode interpretar? Que não são taninos agressivos, que são taninos mais leves, que não são aqueles taninos presentes, né? Então, a gente tem que ter um pouco de poesia também no vinho, né, meninas? E interpretar a poesia, a gente tem que saber ler poesia nesses rótulos dos vinhos. Uma coisa que é interessante é que eles também dão a sugestão de harmonização. Olha só a sugestão deles. Veja só que sugestão mais interessante. Carnes vermelhas, grelhadas, ou ao forno, queijos e embutidos. Bom, provavelmente a gente vai acertar, né, nessa harmonização que eu propus, porque queijos tem, embutidos tem também. Então, essa harmonização é a clássica, é uma harmonização sem erro, sem medo de errar. Não é harmonização herege, né, meninas? Não é harmonização herege. A heresia vai ser na hora que a gente misturar tudo, né? Aí sim vai ser meio herege. Mas, assim, parece que funciona. Percebam que aí eu só li o rótulo, né? Eu não degustei ainda o vinho. Então, pelo rótulo, a gente já tem essas informações, a gente já consegue interpretar. Quando a gente já degustou vinhos, a gente consegue entender o que o rótulo está nos dizendo, né? A gente consegue interpretar isso e consegue entender se aquele vinho realmente pode estar relacionado com a nossa proposta gastronômica. Lembrando que a gente pode escolher o prato e depois o vinho, ou a gente pode fazer o contrário, escolher o vinho e depois a receita ou o prato, tá? Isso, inclusive, eu comentei na live de ontem. Então, basicamente é isso. Toda quinta-feira a gente está aqui, eu estou aqui com vocês para passar uma aula, um conteúdo para vocês. Tem perguntas aqui? Algumas perguntas, alguma coisa? Vocês já experimentaram tapioca com vinho? Isso, Rita, exatamente. Depende do recheio para harmonizar. Quando a gente tem pratos básicos, né? Como é o caso da tapioca, a tapioca é uma farinha, né? Uma casquinha ali, enfim, é como a pizza e é como a massa, tá? Pizza, massa, a tapioca, vários outros elementos, como o pão de queijo que a gente viu na live do pão de queijo, são bases, né? São bases
que tem a sua textura, a sua consistência, e por isso que é importante a gente estudar essa base também, né? Não é que todas as bases são iguais, né? A pizza tem uma base de farinha de trigo, aqui a gente está falando de uma fécula de mandioca, né? O pão de queijo já pode ser o pão de queijo com polvilho azedo, a gente já viu isso na live passada, né? E aí, claro, tudo vai depender realmente do recheio, da proposta de recheio, para a gente escolher o vinho, né? A não ser que você queira comer a tapioca sozinha, sem nada. E também aí é interessante, mesma coisa, harmonizar a casquinha. A casquinha da pizza ou a casquinha do pão é a mesma coisa que harmonizar vinho com pão com azeite, por exemplo, né? Harmoniza. Né? Harmoniza, tem uma harmonização. É algo mais simples, né? Porque na verdade é mais básico. Poderia harmonizar a tapioca só com a manteiga. Mas aqui, como a nossa proposta é estudar alguns recheios diferentes, justamente esse recheio foi o proposto, mas tem outros recheios com outras opções. Então a Rita tem razão, sim, é isso aí. Depende do recheio, vai harmonizar. A gente vai buscar, né, o vinho para o recheio. É o presunto e o queijo. E aí a gente está juntando o presunto e o queijo, que são dois elementos diferentes também, né? O queijo vai depender do queijo. E provavelmente esse queijo, o queijo coalho, ele não me parece tão gorduroso, mas ele é mais denso, a textura dele, ele tem mais textura. A mussarela já vai me parecer mais gordurosa, né? A mussarela vai derreter mais, vai ser muito mais gordurosa do que o queijo coalho. E aí a gente tem para contrabalançar aí o presunto, e aí eu trouxe o presunto cru também para dar um toque diferente aí, porque vai ter outro aroma. O presunto cru ele tem um outro aroma, um outro sabor. O presunto cru tem umami. Ele tem outro tipo de saborosidade na nossa boca. Então vai dar uns jogos aí diferentes. Então isso é que é interessante, a gente jogar um pouco com os elementos para a gente poder estudá-los, né? A Leide falou que vai harmonizar com tapioca. Ai, é verdade. Tapioca é uma delícia mesmo, eu também adoro. Ai, gente, apaixonada pelos vinhos e ainda não tinha imaginado essa harmonização. Ah, legal. Então, experimente e depois me conte aqui. Poste aqui para mim, mande um direct, alguma coisa, manda uma foto do direct para a gente ver o que aconteceu, né? A Nelly está comentando que tapioca só com manteiga é maravilhoso, exatamente. E vocês vejam que às vezes a harmonização não precisa ser algo tão complexo, não. Pode ser uma coisa simples e deliciosa, principalmente no nosso dia a dia, né? A gente pode tanto ter, olha, uma tapioca super gourmetizada, aquela tapioca do salmão, não é só salmão, né? Salmão com mais camarões e um queijo. Aí eles jogaram a cremosidade, né? Um queijo cremoso, tipo um requeijão. Então ficou um negócio diferente, né? Ficou gourmetizado mesmo ali. E outra coisa, eles botaram na farinha da tapioca, eles botaram cebola roxa, e a tapioca ficou cor-de-rosa, ficou uma tapioca cor-de-rosa, lindíssima. Eles fazem tapioca verde também, mistura, né, na goma, acho que alguma verdura ralada, alguma coisa batida junto, fica uma tapioca verde, uma tapioca cor-de-rosa. Né? Fica muito legal, porque a gente também degusta pelo visual. Assim como no vinho, a gente vê o visual do vinho, analisa o visual do vinho, nos pratos, meninas, a gente também vai analisar o visual. O visual dos pratos também, a gente já começa a nossa percepção do prato pelo visual. Mônica quer experimentar carne de sol com queijo coalho. Sim, essa também é uma tapioca bem tradicional, de carne de sol, né, com queijo coalho, que aí sim eu colocaria um vinho mais potente. Opa, eu já não estou falando mais do presunto, né? Eu estou falando do queijo coalho, que para mim é mais intenso, mais textura, mais peso. E estou falando de uma carne de sol, tem mais sal, tem mais sabor, né? Aí já dá para colocar um outro tipo de vinho. Ah lá, a Neide já fluiu, está pensando no dadinho de tapioca. Então, mas lembra que eu falei que eu não ia falar do dadinho de tapioca aqui, porque o dadinho de tapioca vai ser uma outra coisa. Por quê? Porque é uma outra elaboração, né? Aí é uma outra elaboração. Bem interessante, a gente pode fazer também uma live do dadinho de tapioca, mas percebam que a elaboração, aquilo que eu falei na live, né? Que o modo de elaborar também vai impactar na harmonização. Aqui a gente está falando de uma elaboração da tapioca na frigideira, né? Eu estou imaginando lá na frigideira, ela sequinha, com os recheios. Isso é a tapioca, né? Tapioca que a gente come.
Dadinho de tapioca, especialmente com a geleia de pimenta, é uma outra coisa, é um outro prato, né? E aí vai ter outra proposta aí de harmonização. Mas legal você já ficar com isso daí antenada, viu, Leide? E experimentando aí. Muito legal. Mas hoje eu não ia falar de dadinho de tapioca. Vou fechar minha boca do dadinho de tapioca. Delícia.